Olá pessoal, bem-vindo a todos. Hoje vamos começar a nossa pintura da nossa Ferrari, que eu acho que é uma Ferrari. Mas isso não é um problema. Bem, no último vídeo eu fiz o lixamento dele e agora eu vou tirar os resíduos do lixamento passando um paninho, no caso um pano com thinner. Passando com thinner, certo? Para a gente trabalhar. Bem, eu normalmente não presto atenção nas coisas às vezes que eu compro. Às vezes eu chego na loja, peço alguma coisa que eu quero e vai. O meu thinner, o meu primer é da marca Sherwin-Williams, mas o meu thinner é da marca Masa. Deixa eu mostrar a vocês o thinner, o primer que eu uso. Eu uso esse primer aqui, da Sherwin-Williams, Lazuril, Complemento Primer Universal 018. Excelente, me serve muito bem. E eu gosto muito desses primers universais, porque eu não preciso fazer a mistura, como eu disse nas aulas de pintura sobre a aula sobre primer. A gente tem o primer, ele tem duas partes, uma de resina e a outra de catalisador. O primer universal ele não precisa de catalisador, ele já vem misturado, mas ele precisa de um diluidor, que é o thinner, que é o solvente que a gente chama de thinner. Eu uso esse da Masa porque foi o que eu comprei quando eu estava iniciando e ele era o mais barato. O pessoal sempre recomenda você comprar o thinner da mesma marca do solvente, mas eu ignoro essa parte. Aí eu parando para ler o produto, a gente vê que ele tem vários thinners aqui de determinadas determinadas situações. Por exemplo, tem o thinner SM 116. Quer dizer, vamos começar. O thinner SM 100, que é indicado para limpeza sintética e remoção de óleos e graxas, certo? Ou seja, não serve para dissolver tinta. O SM 116, certo? Aí ele pega diluição de tinta sintética na remoção de óleos. Presta atenção que ele falou. Diluição de tinta sintética e na remoção de óleos. Ele serve para os dois. Graxas e chapas metálicas, máquina de limpeza geral. E o que a gente está usando? O SM800. Desenvolvido através da mais alta tecnologia, indicado para diluição de produtos à base de nitroceluloses, como lacas, senadores, vernizes, tinta de poliuretano, tinta PU ou tinta poliéster, também a tinta à base de nitrocelulose. O SM137, que é indicado para diluição de tintas à base de nitrocelulose, proporcionando um acabamento, alta resistência ao branqueamento e excepcional alastramento do brilho. A gente tem o redutor para sintético, recomendado aí para um produto específico dele, a Masalux, que proporciona nivelamento, secagem e brilho. Thinner para retoque, certo?
Thinner, aí eu não vou ler as descrições dele porque isso aqui não é usado. Thinner, o Masaflow, que é um retardador de tinta, e o thinner vilílico, que é usado para tinta de serigrafia. Esse SM800, ele é o thinner básico, certo? Vai servir para tudo. De tinta de poliuretano, certo? Que a gente usa aqui. No entanto, esse SM137, ele diz que ele proporciona um acabamento aprimorado, alta resistência ao branqueamento e excepcional alastramento do brilho. Uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção é que o que dá brilho em um verniz? O que dá brilho em um verniz é a quantidade de thinner que você coloca nele. Um verniz, ele vai trabalhar sempre naquela de resina, assim como uma coisa, ele vai ter a resina, o catalisador, que vai ser o endurecedor, e o thinner. O verniz, ele serve para dar brilho. Quanto mais... Vou sair mexendo aqui. Quanto mais thinner, quanto mais solvente você coloca no verniz, menos brilho ele tem. Por isso que é recomendado que você coloque sempre o mínimo de thinner possível, mas coloque o suficiente para que ele não entupa o seu aerógrafo. Se esse 137 da Masa vai fazer o que realmente diz, eu não sei. Também não vou comprar para testar, mas é interessante saber. Coloquei um pouco, estou usando o reservatório de 13. Coloquei um pouco de thinner nele para soltar qualquer coisa. A luvinha, que por sinal estou adorando. Já é a 4ª vez que eu uso essa luva. E realmente acho que aquelas que eu comprei vão durar bastante. E preparei uma nova remessa de primer. Dessa vez eu usei o primer. Na última vez eu tinha usado um primer na proporção de 100 de resina, 100 de primer para 200 de solvente. Dessa vez eu usei a proporção de 100 de primer para 150 de solvente. Ou seja, só para dar como exemplo, se eu usei uma canequinha dessa de primer, eu coloquei uma caneca e meia dela de solvente. Bem, vamos lá. Ou seja, o primer está um pouco mais grosso. Aquela, como sempre, né, eu disse, aquela camada levezinha por cima. E agora a gente começa com a camada mais pesada. Mais lento.
um pouco mais lento para o primer cobrir totalmente as pequenas deformações que vão existir, principalmente aqui em cima. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que determinadas deformações que acontecem durante a passagem do primer, quando ele secar, podem ser reduzidas. Ou seja, se você acha que uma camada ela está muito rugosa, ele está fazendo um barulho estranho. A pressão do tanque está a 150, a 60, então é por isso que ele está fazendo esse barulho estranho. Voltando, então qualquer deformação que você vê na sua pintura, ela pode sair durante a secagem do primer. Então é bom esperar para ver como é que ela vai ficar. Pronto, excelente. Vou botar na estufa. Quanto tempo na estufa? Ele vai ficar assim, ó, fora da estufa, de 20 a 25 minutos ele tem que ficar para secar fora da estufa. Dentro da estufa, em 5 minutos a tinta já tá boa, o primer ele já tá bom o suficiente para você passar a camada de tinta. Enquanto ele está secando, eu vou dar uma fechada aqui, fazer a limpeza do aerógrafo. Daqui a pouco a gente volta para fazer a pintura. Vamos de volta, pessoal. 5 minutos. Eu ainda dei um tempinho para secar depois que eu desliguei a estufa. Eu ainda dei um tempinho para a tinta dar uma descansada. Vamos lá. Como eu disse, eu fiz um novo verniz, um novo primer hoje pela manhã. E eu botei naquela proporção de 2 de 100 para 150, certo? No entanto, eu estou percebendo que ele tá meio poroso, certo? Como se ele tivesse com uma camada de poeira por cima. Vou ver o que foi que aconteceu depois, mas antes eu vou passar agora aquela lixa 300 para diminuir a porosidade da pintura. Um ponto que eu estou percebendo, que além de estar poroso, o primer ele não pegou de maneira correta. Vocês estão percebendo que o primer está saindo? Então pode ser que eu tenha... Eu não acho que tenha errado, mas eu gostaria de saber realmente o que foi que aconteceu. Vê. Lixa 300, aqui é uma lixa de polimento. Eu não estou nem passando com força, mas o primer está saindo quase que completamente. Bem,
Então, como isso aqui é lixa d'água, lembrando, se eu estou usando uma lixa d'água, eu tenho que ficar passando água para retirar um pouco das camadas. Como isso aqui é lixa d'água, eu estou passando ele aos poucos para ver como é que fica. Bem, aí eu vou passar um pano. Vamos ver o resultado. Merda. Pronto. Então, como vocês podem ver, parte de todo o primer ele saiu. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada no primer e daqui a pouco eu volto para ver, para a gente passar uma nova camada de primer em cima dele. Até mais. Voltando. Bem, eu não mexi no primer ainda. Eu só coloquei ele, eu só dei uma misturada um pouco melhor. E depois a gente vai ver o que é que aconteceu. Como ele já tá. Vamos dar só de novo. Vamos dar só aquela passada por cima para criar o fio. E agora a passada mais lenta para cobrir. Pera aí. Bem. Pronto. Bem, passamos de novo o primer. Eu dei apenas uma mexida antes de começar a usar. Se ele der problema novamente, eu vou adicionar, eu vou ver se foi por causa que eu coloquei mais thinner do que o normal e eu vou adicionar mais primer. Daqui a pouco a gente volta. Vou colocar ele na... Bem, de volta, minha gente. E assim, ó, ele continua com esse mesmo problema. Ele tá com essa camada meio porosa saindo com facilidade. Então é bem provável que o problema aqui tá sendo o excesso de solvente que eu coloquei nele. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou... como você já sabe o processo de remoção de tinta, eu vou jogar ele dentro do removedor novamente, tirar toda a tinta, lixar e depois a gente volta para fazer de novo. Eu já adicionei metade de... Não basicamente metade, mas uns 80% de primer dentro da minha mistura de primer. Então agora a gente tá de 100 para 120, mais ou menos, para poder trabalhar. E vamos ver se isso para.
Eu gostaria de agradecer a todos por assistir esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!